Sabe, existe um tipo de perigo que não chega fazendo barulho. Ele entra de mansinho e, quando a gente se dá conta, ele já dominou o ambiente. Hoje vamos mergulhar na história de Pérgamo para entender o sutil, mas poderoso perigo da mistura. É exatamente essa a questão central. E se o que mais ameaça as nossas convicções não for um ataque direto, mas algo que a gente, aos poucos, permite que entre e fique? Então, vamos começar a desvendar isso. Nossa primeira parte vai focar justamente nesse conceito, um perigo que não se anuncia. Pensa nisso, nem todo perigo chega chutando a porta. Pelo contrário, os mais eficazes se infiltram de forma silenciosa e quando finalmente a gente percebe, eles já estão completamente instalados. E esse perigo, sabe, tem um nome: mistura espiritual. É quando a verdade de Deus se mistura com ideias do mundo, com pequenos erros, e o resultado é uma fé que parece certa, mas que já está comprometida, enfraquecida. Foi exatamente esse o problema da igreja de Pérgamo. Agora, para a coisa ficar mais concreta, vamos direto para o nosso estudo de caso, a igreja em Pérgamo. Olha que forte isso! A mensagem para Pérgamo começa com um reconhecimento. Sei onde você está, onde fica o trono de Satanás. Isso já nos mostra que aquela igreja vivia num ambiente totalmente hostil, um centro de idolatria e de uma pressão cultural gigantesca contra a fé. E aqui que a gente encontra a grande contradição. Por fora, a igreja parecia um exemplo, né? O pessoal se mantinha firme, não negava a fé nem debaixo de perseguição. Mas por dentro tinha um problema sério e oculto. Eles toleravam falsas doutrinas, permitiam que a verdade e o erro convivessem no mesmo espaço. Mas como é que isso acontece? Como é que uma comunidade chega nesse ponto? Vamos dar uma olhada na anatomia desse processo. Aqui está o pulo do gato. O maior perigo não é o veneno puro, que todo mundo vê e rejeita. É o veneno misturado no suco. É o erro disfarçado de verdade. Um pouquinho de verdade aqui, um pouquinho de mentira ali, isso não só confunde, mas corrompe tudo por dentro. E olha, isso não acontece do dia para a noite. É um processo gradual, quase sempre em 3 etapas. Primeiro vem a tolerância. A gente começa a permitir o erro, mesmo sem praticá-lo. Depois vem a adaptação. Os padrões começam a ser ajustados para que o erro caiba ali dentro. E, por fim, a corrupção. A pureza se perde e a igreja fica parecida com qualquer outra instituição do mundo. E não vamos pensar que isso é só uma história antiga. Hoje, esse compromisso aparece de formas bem sutis. Quando a gente ajusta o que acredita para não entrar em conflito, quando rebaixa um padrão para não parecer radical demais, e sem perceber, aquilo que era claramente errado, de repente, se torna aceitável. Certo. Mas então, qual é a resposta para esse perigo? A resposta divina não é passiva. É um chamado decisivo, uma ação clara. É um chamado à pureza. O ponto central é esse. Jesus não ignora a mistura. Ele não passa a mão na cabeça. Ele não diz, tudo bem, pelo menos uma parte aí ainda é fé de verdade. Não. Para ele, essa mistura é um problema gravíssimo, que exige uma resposta séria. A resposta foi direta, uma única palavra, mas carregada de urgência. Arrepende-te. Isso não é um conselho, uma sugestão, é uma ordem. Exige uma tomada de posição, uma mudança de rota imediata. Isso só reforça a ideia de que o compromisso, a mistura, não é um lugar onde se pode morar. Não existe meio termo. Ou algo é verdade, ou não é. Uma decisão precisa obrigatoriamente ser tomada. E isso nos leva a uma das maiores ilusões que existem na vida espiritual, o mito do meio termo. É a tentativa de viver com um pé em cada canoa, sabe? Não totalmente entregue ao mundo, mas também não totalmente comprometido com a fé. A gente vai adaptando um pouquinho aqui, flexibilizando um pouquinho ali, só que esse é talvez o maior de todos os enganos. E por que é um engano? Porque essa fé misturada, essa fé morna, ela simplesmente não se sustenta. Ela vai perdendo a sua essência. Perde a força para resistir, perde a clareza para enxergar o caminho, perde a direção e, no fim das contas, perde o seu próprio propósito de existir. A lição final aqui é poderosa, talvez até um pouco assustadora. Ninguém precisa negar a fé abertamente para se afastar de Deus. Basta começar a aceitar as pequenas coisas que deveriam ser rejeitadas. São as pequenas concessões que, com o tempo, criam desvios gigantescos. E para fechar, fica uma pergunta que resume toda essa análise. Uma pergunta para a gente refletir de verdade. Uma pequena dose de veneno ainda é veneno?